Olá a todos que estão assistindo. Esse é um vídeo feito para a matéria de Física, a pedido do professor Jonathan Souza. O tema é máquina a vapor. Os participantes são João Gabriel, Juliano e Pedro. Um pouco sobre a história da máquina a vapor. A primeira verdadeira máquina térmica é legada ao francês Denis Papin, que utilizou vapor para impulsionar um mecanismo com êmbolo e cilindro. Foi Papin que inventou um aparelho semelhante à panela de pressão e, para evitar que explodisse, concebeu a primeira válvula de segurança conhecida. Em 1698, surgiu a primeira máquina a vapor de interesse industrial, elaborada por Thomas Savery, um engenheiro militar inglês. Essa máquina tinha por objetivo retirar água dos poços de minas de carvão, porém poderia explodir devido à utilização de vapor a alta pressão. Por volta de 1712, o inglês Thomas Newcomen, aperfeiçoando as máquinas de Savery e Papin, idealizou uma nova máquina térmica que poderia ser utilizada em minas profundas com menor risco de explosões, e que além de levar a água, poderia levar cargas. Sua máquina foi um sucesso na Europa durante o século XVIII. Em 1765, James Watt, um fabricante de instrumentos para a Universidade de Glasgow, estudando uma máquina de Newcomen, procurava uma maneira de aumentar sua eficácia e minimizar os custos com o carvão utilizado como combustível. Foi então que elaborou uma máquina com condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades, como propulsão de moinhos e tornos, pois o movimento de rotação substituiu o de sobe e desce. A máquina de Watt, que também servia à fundição e às minas de carvão, teve grande êxito, e acabaram substituindo as máquinas de Newcomen, pois além da sua versatilidade, consumiam 3 vezes menos carvão que essas. Para alguns, foi a máquina de Watt que ocasionou a Revolução Industrial. Foi em 1804 que as máquinas a vapor foram utilizadas para a locomoção. Richard Trevithick, um engenheiro de Minas, fez uma locomotiva de um só cilindro com êmbolo e caldeira que carregava barras de ferro das minas de carvão. O motor a vapor foi utilizado nos automóveis durante o fim do século XIX e no início do século XX, por mais ou menos 30 anos. O motor de maior sucesso foi fabricado por um americano chamado Stanley e esteve em uso até 1945. Os princípios básicos da máquina a vapor já haviam sido explorados pelo engenheiro e matemático grego Epício e Eirão de Alexandria. No século I a.C., estudava a máquina a vapor com a força motriz através de sua invenção eolipila. Assim sendo, na caldeira o calor faz com que a água entre em ebulição. Assim, quando a válvula A está aberta e a válvula B permanece fechada, o vapor acaba entrando sob pressão e empurra o êmbolo para cima. Deste modo, a roda R e a biela B acabam se deslocando. O êmbolo, ao atingir o topo do cilindro, a válvula A acaba fechando para cortar o fornecimento de vapor, e a válvula B abre-se, fazendo com que o vapor saia do cilindro e entre no condensador. Através da água corrente, o condensador é mantido arrefecido. Assim que o vapor deixa o cilindro, a pressão diminui no seu interior e a pressão atmosférica empurra o êmbolo para baixo. O êmbolo, ao atingir o fundo do cilindro, a válvula B se fecha e a válvula A se abre. A partir de então, o vapor entra no cilindro e o processo começa novamente.